Bonsoir Yasmine. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. D'accord, très bien. Je vais très bien, merci. Vamos só esperar 3 minutinhos para começar, tá bom? Bonsoir Lara. Bonsoir. Ça va bien? Oui, et vous? Je vais très bien, merci. 2 minutinhos a gente começa, tá? Ok, voilà, on va commencer déjà. Vous m'écoutez bien? M'écoutam bem? Oui. D'accord, très bien. Yasmine aussi? Ok, parfait. On y va. Vous me conhecez déjà e je vous connais bien. Então a gente vai pular a parte da apresentação, ok? C'est bom? Sim. D'accord. C'est bon. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é felicitação pela prova. Eu fiquei muito feliz, tá? O teste de vocês foi muito bom. A nota foi muito boa também. Felicitação, d'accord? Vamos agora começar uma nova etapa para ir atrás desse A2, tá? Vamos lá. Et pour commencer, le thème de notre classe aujourd'hui, c'est pour parler de la routine quotidienne. OK? Vous comprenez qu'est-ce que c'est la routine quotidienne? Oui, a rotina. Exactement. Notre routine pendant la journée, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Et pour commencer, on va regarder une musique française. Ela é um pouco antiga, tá? Mas ela fala exatamente disso. Comme d'habitude. Como de hábito, né? Como acontece sempre. Como d'habitude.
Et vous allez écouter, d'accord? Eu quero que vocês escutem et si vous pouvez noter quelles sont les choses qui parlent d'habitude. O que vocês escutam nessa música que lembram vocês de hábitos, ok? Vous comprenez? Oui. D'accord? Oui. Voilà. Donc, je vais commencer et vous regardez. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre comme d'habitude. Seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude, sans bruit, surtout, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude, j'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je fais sourire. Comme d'habitude, je fais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme d'habitude. Puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai, comme d'habitude, seul. J'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude, sans bruit. Je resterai là, en t'attendant comme d'habitude. Mais là, je les cacherai comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu craindras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude. Ok, voilà. Et alors, vous comprenez la chanson? Qui regardez la chanson, vous comprenez bien? Compreenderam? Oui? Non? Oui. D'accord. E o que é que vocês notaram aí nessa música que possa nos remeter a coisas de hábito, de rotina? A letra está aqui para ajudar a gente. Comme d'habitude. Vamos lá. Ele bebe o café
Exactement. Parfait. Ele bebe o café. O que mais? Pode o café. Ele se levanta. Oui, exactement. Il parle, tu ne te lèves pas, tu não te levantas, mais je m'habille, oui. Eu me arrumo. Exactement. O que mais? Se je m'habille très vite, seria o quê? Oui. Très vite. Je m'habille très vite, ça veut dire eu me arrumo rapidamente. Ah, sim. Vite, vitesse, né? Exactement, exactement. Eu me arrumo muito rápido, très vite. Vitesse é ça. Velocidade. Exactement. Et alors, les autres? Je pense que pour ici c'est bon. O je suis en retard, para quem tem esse hábito aqui, é um hábito, né? Atrasado. Je suis en retard comme d'habitude. Oui, c'est une routine quotidienne. Oui. Brasiliano cotidiano. D'autres lá, na segunda parte aqui, o que é que vocês veem? Que ça veut dire comme des choses qu'il fait dans le quotidien. Je vais même rire. Qu'est-ce que c'est je vais même rire? Eu vou mesmo sorrir. Je vais même rire. Comme d'habitude. Mas como hábito mesmo de... Como tomar café, me arrumar, me levantar. Tem mais algum aí nessa parte? Qu'est-ce que vous pensez? Acho que é dans ce grand lit froid. Acho que lit é a cama, né? Então... Ah oui, dans ce lit, exactement. Donc, toute seule, sozinho, e j'irai me coucher. Eu irei me deitar, ou deitar-me, ok? Nessa grande e fria cama. Donc, c'est ça, me coucher, c'est une autre verbe qu'on utilise pour parler de quotidien, d'accord? Je me couche, eu me deito. Ok? Vous comprenez? Tout le monde? Oui? Oui. Parfait, on va continuer. Maintenant. Voilà. Antes da gente começar a falar realmente sobre rotina cotidiana, eu queria apresentar para vocês primeiro os verbos pronominais, que a gente vai ver como a parte gramatical da nossa aula, tá bem? Um minutinho, eu vou compartilhar outro slide aqui com vocês para apresentar. O que é um verbo pronominal e o que é um verbo não pronominal? O nome já diz muita coisa, né? La conjugaison pronominale. Observez la conjugaison pronominale de verbe ancrar. Veja que um verbo ele pode ser pronominal e não pronominal, tá? Comparer les phrases. Comparer les deux phrases. Vamos lá. Gabriel, vous pouvez lire les deux premières phrases de la lettre A? Oui, Pierre promène son chien. Pierre se promène. Oui. Pierre promène son chien et Pierre se promène. Oui, Gabriel? Parfait. Oui, chien. Voilà. E quelle est a diferença? Qual a diferença entre as duas? No sentido da ação, o que é que vocês acham? Acho que um ele fala do cachorro e o outro dele mesmo. Exatamente. Muito bem, Gabriel. Quando Pierre promène son chien, ele passeia. O verbo promener é passear, tá? O Pierre promène son chien, ele vai dar uma volta com o seu cachorro. A ação cai sobre quem? Son chien, d'accord? Mas quando Pierre se promène, é ele próprio, a ação cai sobre ele, d'accord? Ok? Pierre se promène, ele se promène. Todo mundo compreendeu? Por favor, digam sim ou não. Sim. Tá todo mundo calado. Não fiquem calados, por favor. Vocês me conhecem, eu já conheço vocês. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. A letra B, Júlia. Você pode ler pra gente, Júlia? As duas frases. Je révèle mon frère.
Je me réveille. Parfait. Merci, Júlia. Mesma coisa aqui, né? Je réveille mon frère. O que seria o verbo réveiller? Levantar ou acordar. Tem dois verbos para isso. Tem o se lever, que é o levantar-se, tá? E tem o se réveiller, que é o quê? Acordar-se. Ok? São dois verbos distintos, tá? Então, je me réveille é como se fosse eu me acordo. Ou eu acordo, porque no português a gente não usa ele pronominal, d'accord? Je réveille mon frère, eu acordo meu irmão. Então, veja que quando ele não é pronominal, a ação cai sobre outro. Mas quando ele é pronominal, a ação cai sobre você, a pessoa que está falando. Ou a pessoa pela qual ela se refere. Il, par exemple, tu te réveilles, tu te levantas. Ou tu te acordas, ok? Comprenez? Sim. Oui. La lettre C, Yasmin. Pierre levait la main. Pierre se levait. Oui. Pierre lève la main, Pierre se lève. Mesma coisa, né? Quando eu falo Pierre lève la main, o se lever é o quê? Et Levantar. lavar. Ah, muito bem que falar levantar e lavar, porque são dois verbos muito parecidos, gostei. Vixe. O se lever é levantar-se. E o se laver é lavar-se. Tá bom? Então, nesse caso aqui é levantar, ok? Pierre lève la main, então Pierre levanta o quê? A mão. Levanta a mão. Exactement, la main. E quando Pierre se leve, o que que acontece agora? Ele se Levanta. levanta. Exactement, ele se levanta, ele próprio, ok? Por finir, Letícia, la letra D. Marie couche son bébé. Marie se couche. Qu'est-ce que c'est le verbe coucher ou se coucher? Vous savez? Não sei. O verbo coucher sabe Je dizer sais pas. deitar. Deitar. E o verbo se coucher é deitar-se, que é o verbo pronominal. Então, quando eu digo Marie couche son bébé, Maria deita o seu bebê, d'accord? Mas quando eu digo Marie se couche, ela se deita. Tout le monde a compris? Oui. Compreenderam? Parfait. C'est bon. Agora eu quero que vocês me digam qual a melhor aqui, pensando nessa questão de quem faz a ação e de quem a ação cai sobre. Se a gente vai usar um verbo pronominal ou um verbo não pronominal. La letra A, quand je dis Pierre s'appelle ou Pierre appelle sa fille? O que vocês acham? Appel. Tout le monde est d'accord avec Gabriel? Oui. Oui, muito bem. Pierre appelle sa fille. Por quê? E a ação cai sobre a filha. Filha. Ok? Pierre appelle sa fille. La letra B. Nous nous promenons dans la campagne ou nous promenons dans la campagne? Nous promenons. Et alors, tout le monde est d'accord avec Lara? Nous promenons dans la campagne? Nous nous promenons. Ah, et alors? Qu'est-ce que vous pensez les autres? Nous nous promenons ou nous promenons? Lembrando que o verbo promener é o passear, digamos assim. Então mudei de ideia. Não, mas não precisa não, você está correto. Eu vou já explicar por quê. É porque é estranho pra gente, tá? Pra gente é estranho. Eu vou explicar. Quando eu falo nous promenons dans la campagne, mas a gente passeia quem na campanha? Não tem ação, né? Não tem a qual ação ela vai cair. Vocês percebem? Nous promenons dans la campagne. Nós passeamos no campo.
campo. Oui. Agora, quando você está incluso na situação, você precisa colocar o verbo pronominal, porque a ação cai sobre você. Por isso que a gente vai falar nous nous promenons dans la campagne. É como se eu fosse traduzir assim, nós nos passeamos. Vous comprenez? Oui. Deu para entender, tout le monde? Oui. D'accord. Et la lettre C. Le dimanche, tu te lèves tard ou tu lèves tard? Tu lèves tard? E alors? Tu te lèves. Eu acho. Exatamente. Le dimanche, tu te lèves tard? Tu te levantas tarde? Por que o tu te lèves tard? Porque o tu está se referindo a uma outra pessoa. E o te precisa ser conectado a essa pessoa, porque é ela que vai levantar. Deu para entender? A pergunta é sobre ela. Professor, Por isso que eu uso o tu. no caso do Pierre, appelle sa fille. Uhum. Por que eu não uso s'appelle, por exemplo? Porque quando você usa s'appelle, o verbo muda até de sentido. O Pierre appelle sa fille, ele chama a sua filha, no sentido de chamar. Mesmo, vocativo. Mas quando eu falo Pierre s'appelle, ele se chama, ele chama a si próprio. Se chama é o nome. Entendeu? Entendi. D'accord? Então, quando eu me refiro a... Então, no caso, Ah, não, é que já tem o sa ali, né, no caso. Exatamente, exatamente. Entendi, beleza. On y va, on y va. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor, tá? Le verbe pronominaux. La définition. Tous les verbes qui sont accompagnés d'un pronom personnel réfléchi. Por que é um pronome pessoal reflexivo? Porque a ação cai sobre si mesmo, ok? Por isso que é o pronome pessoal reflexivo. A mesma coisa do português, tá, gente? Font partie de verbe pronominaux. Como identificar um verbo pronominal ou não? Gente, o verbo pronominal, ele sempre vai ter no infinitivo o se antes. O se lever é um verbo pronominal. Eu tenho que conjugar ele com o pronome. Se lever, então, je me lève, tu te lèves, il ou elle se lève, nous nous levons, vous levez, il ou elle se lève. Tá bem? Já o verbo partir, ele não é pronominal, porque não tem o pronome aqui acompanhando, então a gente vai só conjugar normalmente. O se battre já é pronominal, ok? Porque tem o se. E o parler não. Então, dá para identificar de cara o que é um verbo pronominal e não, ok? Até aqui, ok? Tá bom? Um verbo pronominal é quando eu estou me referindo a mim mesmo, basicamente, né? Exatamente. Ele vem acompanhado de um pronome, tá? Ele tem que vir acompanhado do pronome, inclusive até o infinitivo dele. Ele não é só o verbo, ele tem que ter o se para ser identificado como pronominal. Se lever é o infinitivo, e aí a partir daí você conjuga. Tá bem? Tá bom. Por que eu estou falando desses verbos? Porque para a gente falar de hábitos, a gente vai ter que utilizar eles. Eu me levanto, eu me deito. Deu para entender? Oui. Verbo pronominal. Então, como que é a conjugação dos verbos pronominais? Conjugaison. E aí aqui eu peguei o verbo se lever, d'accord? O verbo levantar-se. Primeira coisa que precisamos saber. Cada pessoa do discurso tem o seu pronome. Me, para eu me. Lembra muito português, é igual, tá? Je me, tu, te, il, elle, on, se. Nous, vous, il, elle, se. Quando a gente fala je m'appelle, eu estou usando um verbo pronominal. Eu me chamo. Il s'appelle, ele se chama. Verbo pronominal. A gente já usa isso aqui no nosso dia a dia, tá? A gente só está vendo agora como funciona. Então, cada verbo, cada pessoa tem o seu pronome pessoal reflexivo, tá bem? Não é muito diferente do português. Olha o português. Eu, me, tu, ti, ele ou ela, si. Nós, nos, vós, vos, eles ou elas, si. Praticamente nenhuma diferença. Só o nu e o vu que tem diferença. Compreenderam? Sim. Já compris. Parfait. Parfait. E aí, para conjugar o verbo, como é que faz? É só conjugar o verbo no presente, normalmente.
Eu me levanto? Je me lève. Olha o Ezinho marcando o eu. Termina com E. Você tira o ER e coloca a desinência aí. Com ti te leve. Mesmo som, mas tem ES no final. Com il ou il se leve, elle se leve ou on se leve. Olha o Ezinho também marcando a terceira do singular. Nous levons, on no final. Vous levez, E no final com vous. Il ou elle se lève, que a gente escreve o ENT, mas não pronuncia. Mesma pronúncia lá dos verbos, no presente. Até aqui, ok? Vous comprenez, tout le monde? Oui. Muito bem. Vamos ver, então, se vocês compreenderam. Vamos conjugar juntos o verbo se coucher. O verbo se coucher. Em primeira pessoa, Gabriel, vai ser como? Je, Me coucher. sem o E, porque você agora vai ser só o E, você não pronuncia. Vai ser como? Je me Je couche. Je me couche. Muito bem. Je me couche. Dessa maneira aqui. Je me couche. Lara, com ti, seria como? Tu te couches. Tu te couches. Parfait. Yasmin, com il ou elle? Il, elle se couche. Il ou elle se couche. Muito bem. D'autres personnes. Júlia, com nous. Nous. Como você acha que vai ficar, Júlia? Nous nous couchons. Nous couchons. Parfait, très bien. Letícia, com vous. Vous vous couchez. Muito bem. Vous couchez. E d'autres personnes lá, Fabrício, com il ou elle? Il, elle, se couchant. Se couche, mas escreve com NT, tá bem? O som é o mesmo do singular, tá bem, Gabriel? C'est Mas bon. se escreve com NT, como você pronunciou. Il ou elle se couche. Todo mundo compreendeu agora como conjuga os verbos pronominais? Isso aqui com qualquer verbo pronominal, tá, gente? Pode ir sem medo. Funciona dessa forma. Tá bom? C'est bon. Vamos lá, então. Vamos voltar para o nosso slide. Voilà, ici. Pour parler de la routine quotidienne. On y va. Le matin. Quelles sont les choses qu'on fait le matin? Que a gente faz durante a manhã? A gente tem aqui 4 coisas, né? 2 verbos e 2 coisas, digamos. O primeiro verbo é o verbo se réveiller. Repetir. Se réveiller. Se Se réveiller. réveiller. Parfait. Perceba que no português ele é só acordar, porque a gente não usa ele pronominal. A gente fala eu acordo. Tá? Gente, tá todo mundo vendo o slide ou não? Eu tô. Sim. Ok. Fabrício, tenta sair e entrar novamente, por favor. Eu acho que volta. Voltou, era a minha conexão, desculpa. Ok, não tem problema. Então vamos lá. Tem o verbo se réveiller, que em português é só acordar, porque a gente não fala eu me acordo, tu te acordas. Não é isso? A gente fala eu acordo, tu acorda, né? Oui. E o se lever, que é o levantar-se. Esse a gente usa. Eu me levanto, tu te levantas, ele se levanta. Veja que é a mesma coisa, tá? No português. Pela mesma coisa. Oui. O que a gente tem também, prendre une douche. Repetir. Prendre une douche. Prendre une douche. Muito bem. Tomar banho. Prendre une douche. Une douche. D'accord? Então, no presente seria je prends une douche. Eu tomo banho. Je prends une douche. D'accord? Je prends une douche. Aqui o verbo está no infinitivo, tá? Por isso que está prendre. Esse prendre seria no sentido Esse prendre, ele tem várias... Ele é o verbo... Ele é o play do francês, tá?
O prendre, ele pode ser pegar, ele pode ser tomar, ele pode ser várias coisas, tá? Tá bom. Vai depender do contexto. Mas geralmente ele é pegar ou tomar, tá? Oui. Nesse caso aí é tomar. Prendre une douche, tomar banho. E o se brosser les dents, répétez, se brosser les dents. Se brosser les dents. Oui. Então, Que é escovar os dentes. Mas veja que o se brosser é um verbo o quê? Ele é normal ou ele é pronominal? Pronominal, não? Então, se eu quiser falar eu escovo os dentes, como é que seria? Je me brosse. Je me brosse les dents. Exatamente. Não é esquisito? Pode falar, eu sei que é. Beaucoup. Je me brosse les dents, d'accord? Mas é assim que fala. Je me brosse les dents. Eu escovo os dentes. Yasmin, pode falar. Aquele ali, o pondre, Ah. o verbo não é pronominal, né? Ele não é pronominal. Muito bem notado, Yasmin. Ele só vai ser pronominal quando você encontrar isso aqui antes dele, ó. O se, tá bem? Oui. Todo verbo que é pronominal no infinitivo, ele vai ter o se antes. Para você saber que você vai ter que usar um pronome ali, dependendo da pessoa, tá bem? Se for eu, o me. Se for tu, o te. E por aí vai, tá? Parfait. Exemple, ici. Gabriel, lisez le premier. Je me réveillais à 7 heures. À 7 heures. Parfait, Gabriel. E aqui, ó, a gente não fala o E porque não tem mais R. Então, a gente não Oui. fala o E. Vai falar como? Je me réveille. Réveille. Parfait. Je me réveille à 7 heures. Eu me acordo às 7. Ok? Oui. Letícia, o próximo. je prends une douche avant de prendre mon petit déjeuner. Parfait. O que seria? Je prends une douche avant de prendre mon petit déjeuner. Eu tomo banho antes de tomar o café da manhã. Exatamente. Eu tomo banho, je prends une douche avant, antes de prendre mon petit déjeuner, de tomar o meu café da manhã. Café da manhã em francês é isso, petit déjeuner. É um pequeno almoço. Isso quer dizer que almoço é como em francês? Déjeuner. Déjeuner, exatamente. Ok? Almoço, déjeuner, petit déjeuner, café da manhã. Ok? On va continuer. Maintenant, pendant la journée. Quando je dis la journée, eu estou falando do dia todo, tá? Durante as coisas que eu faço durante o dia todo. Então, aller au travail, aller à l'école, ir ao trabalho, ir à escola, ok? Como que falou, eu vou ao trabalho? Quem lembra? Je vais au travail. Muito bem. Je vais au travail. Oui? Je vais au travail, eu vou ao trabalho. Se eu vou à escola, je vais à l'école. D'accord? Oui. Faire du sport, fazer ou praticar esportes, né? Faire du sport. Se eu quiser falar que ele pratica esporte, eu falo como? Il fait du sport. Oui. Il fait, com T no final, du sport. Oui. Il fait du sport, d'accord? Oui, fait. Parfait. O déjeuner é o quê? Almoçar. Vamos lá, repetir. Déjeuner. 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 Parfait, très bien. Déjeuner. Travailler. Repetir. Travailler. Travailler. E por último, étudier. Étudier. Parfait. Que em primeira pessoa vai ser como j'étudie, tá?
Oui. J'étudie. Eu estudo. J'étudie. Se eu perguntar, qu'est-ce que vous faites pendant la journée? Se você estuda, eu vou falar, j'étudie. Ou je travaille. Je fais du sport. D'accord? C'est ça. Exemple. Yasmin. Je vais au travail en voiture. Oui, je vais au travail en voiture. Muito bem. E o que essa frase quer dizer? Je vais au Eu vou travail pro en trabalho Eu voiture. de vou pro carro. trabalho de carro. Parfait, très bien. Eu vou ao trabalho de carro. En voiture de carro. Ok? E se eu digo je déjeune avec mes collègues à midi, eu estou dizendo o quê? Eu almoço com meus colegas a meio-dia. Ao meio-dia. Parfait, Letícia. Muito bem. Je déjeune é o verbo déjeuner, almoçar, eu almoço. Avec mes collègues, com os meus colegas. À midi, meio-dia. Ao meio-dia. Ok? Então você usa desse vocabulário para falar dos seus hábitos, tá bem? Oui. Vamos ver alguns agora durante a noite. Le soir. Le soir. Répétez. Rentrez à la maison. Rentrer à la maison. Rentrer à la maison. Oui. O rentrer, gente, em francês é o verbo voltar, tá? Rentrer, voltar. Então, rentrer à la maison, voltar para casa. Se eu quiser falar eu volto para casa, como que eu vou falar? Je rentre à la maison. Muito bem. Je rentre à la maison. Eu volto para casa. Répétez. Dîner. Dîner. Dîner que é jantar. Então, se eu falar eu janto, c'est comment? Je dîne. Je dîne. Muito bem. Je dîne. Je dîne. Eu janto. Répétez. Regardez la télévision. Regarder la télévision. La télévision. Oui, très bien. Se eu quiser falar, Lara, eu assisto televisão, eu falo como? Je regarde la télévision. Très bien. Je regarde la télévision. Répétez. Lire un livre. Lire un livre. Un Lire livre. un livre. Parfait. Gabriel, se você quiser falar, eu leio um livro. Je lis un Je livre. lis, exactement. Je lis un livre. É porque fica Muito igual, bem. né? Tipo, li, livro e cão. Fica só je lis com S no final, sem o RE, tá? Assim, Só li. Je lis un livre. Eu leio um livro. um livro. E a gente tem um outro verbo pronominal, que é o se coucher. Se coucher. Fabrício, se eu quiser falar eu me deito, como é que eu conjugo, Fabrício? Je me couche. Je me couche. Vai ser correto, muito bem. Très bien. Je me couche. Eu me deito. E se eu quiser falar eu me deito a tal hora? Je me couche a... E aí você diz a hora. Je me couche à 22 heures, 22 horas. Je me couche à minuit, meia-noite. Ok? E por aí vai. Quelques exemples. Júlia, lisez l'exemple là. Je rentre chez moi vers 18 heures. Parfait. Après le dîner, je regarde la télévision ou je lis un livre. Merci, Júlia. Très bien. Donc, je rentre chez moi vers 18 heures. Eu queria dizer o quê? Rentre, eu volto. Eu volto. Vers. Chez moi seria o quê? Chez moi. A minha. Vers. O que seria vers? Minha rua? Não. Primeiro vamos aqui no chez moi. O que vocês acham que é o chez moi?
Puis é dentro. Não. Ah, tipo assim. O chez é uma preposição, gente, que ela indica a sua moradia ou algum imóvel da pessoa. Então, por exemplo, eu poderia ter dito je rentre à la maison, mas eu usei je rentre chez moi. Eu retorno para minha casa. Chez moi seria minha casa, entendeu? Se fosse a tua casa, chez toi. Se fosse a casa do Gabriel, chez Gabriel. A casa da Júlia, chez Júlia. Ok? Oui. Então você fala o chez e fala o nome da pessoa. Deu para entender? Oui. Então eu volto para minha casa. Vers 18h seria o quê? Por volta das 18 Por horas. volta das 18 horas, exatamente. Vers, aproximadamente por volta das 18 horas. E après le dîner, je regarde la télévision ou je lis un livre. E alors? Depois do almoço. Da O janta, almoço? né? Ah, muito bem. Depois da janta, eu o quê? Assisto TV ou Assiste leio um livro. televisão ou lê um livro. Ou leio um livro. Muito bem. Gente, todo mundo está compreendendo esse vocabulário? Sim? Muito bom. O que é o Pardon. ver de novo? O ver é por volta ou aproximadamente, tá? Por volta. Isso. Então vamos lá. Rotina quotidienne. Vamos ver aqui um exemplo de uma rotina quotidienne. Eu vou ler para vocês, tá? Imagina que sou eu. Je vais lire. Eu vou falar como se fosse uma rotina minha. Só que não é, tá? Le matin, je me réveille à 6h. Je me lève et je prends une douche. Ensuite, je prends mon petit déjeuner avec du café et des croissants. Pendant la journée, je vais au travail à pied. Je déjeune avec mes collègues à la cantine. Et l'après-midi, je travaille sur divers projets. Le soir, je rentre chez moi vers 18h. Après le dîner, je regarde un film ou je lis un livre avant de me coucher avant 2h. Compreenderam esse texto? Oui. Oui. Tem alguma palavra que vocês não compreenderam? Piet. Ah, je vais au travail à pied, eu vou ao trabalho a pé. A pé. Que mais? Ensuite. Ah, em seguida, ensuite, em seguida. Em seguida eu tomo meu café da manhã, com o quê? Com Com os café e colegas. Muito bem, com Não. café e os croissant. croissants, muito bem. E o je me réveille à 6h quer dizer o quê? Eu acordo às 6 horas. Isso. E je me lève, eu acordo, depois je me lève. Veja a diferença, tá? Je me réveille à 6h, eu acordo às 6, eu me levanto e je prends une douche. Tomo banho, não é isso? E Pendant la journée seria o quê, gente? ao longo do dia, Exatamente, durante o dia. Pendant é durante. Durante o dia, ou ao longo do dia, je vais au travail à pied. Eu vou ao trabalho a pé. Je déjeune avec mes collègues à la cantine. Ele faz o que aí? eu almoço com a almoça. escola. Com os colegas, aonde? Na cantina. Na cantina. L'après-midi, que período do dia é esse, l'après-midi? Próxima. Até a meio-dia? Ou próximo a meio-dia? O l'après-midi é à tarde. Depois da tarde, depois do meio-dia, né? Depois do meio-dia, eles são bem tá. literais, tá? À tarde é depois do meio-dia, l'après-midi. Depois do meio-dia, l'après-midi, à tarde, je travaille sur divers projets. Eu trabalho sobre o quê? Em vários projetos, em diversos Vários projetos. projetos, diversos projetos, ok? Vários projetos.
Le soir, que momento é esse do dia? Noite. À À noite. noite. Je rentre chez moi vers 18h. Eu volto para minha Casa. casa por volta das 18. Après le dîner, Antes do. Depois ou. Acho que é depois do jantar. depois do jantar, exatamente. Après é depois, é porque confunde, eu sei. Après é depois e o avant é antes, tá? Então, uma confundida legal. Então, depois do jantar, eu o quê? Eu Assisto assisto. um filme. O je lis un livre, d'accord? Muito bem. Ou ler um livro. Avant de me coucher, avant 2h. E aí? Antes das. Antes Antes de... das 10 horas. Exatamente. Das Antes de 22 me horas. deitar, né? Às Às 10. 22. Muito bem. Ou às 10 da noite. Parfait. Maintenant, ici, eu vou deixar como atividade para casa, tá bom? Tá bom. Próxima aula, a primeira coisa que eu quero todo mundo falando é votre routine matinale, d'accord? A matinale, pendant la journée e le soir, d'accord? Oui, d'accord. São 3 partes. Rotina matinale, pendant la journée, durante o dia e durante a noite. O slide vai estar lá para vocês darem uma olhadinha. Só não façam igual, tá bom? Cada um tem sua rotina, mas podem olhar o vocabulário, tá bom? Mas cada um tem um horário para acordar, cada um tem um horário que volta para casa, que dorme, tá bem? Eu quero que vocês treinem durante essa semana para apresentar aqui, pode ser? Oui. Parfait, très bien. Então vamos lá. Agora, para a gente finalizar nossa aula, faltam uns 10 minutinhos, vamos ver digamos que um poema. Vocês conhecem esse poema? Déjeuner du matin, Não. Não. do Jacques Prévert. Vamos ver ele juntos, tá? Déjeuner du matin. Eu não sei se vai ter a legenda lá, mas quem quiser tirar um print para acompanhar, pode tirar. Agora. Mas pode ser que tenha a legenda, mas é bom tirar um print, só para... Eu vou tirar aqui. Pronto. Ou uma foto. Ok? Todo mundo fez? Sim. Se quiser, eu mando lá no Oi. grupo. Ah, parfait, merci. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Juste un moment. Il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Il a bu le café au lait et il a reposé la tasse sans me parler. Il a allumé une cigarette. Il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrière sans me parler, sans me regarder. Il se levait, il a mis son chapeau sur la tête, il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait. Et il est parti sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré.
Ok, vou lá. Notaram o sotaque carregado aí? Pô, eu, eu entendi bem Will pouco, não. na verdade. A pessoa que tá falando tem um sotaque bem carregado, tá? Ah. Provavelmente é russo. Complicado a fonética para eles. Mas acompanharam com a letra? Sim. D'accord. Então vamos lá rapidamente, só para finalizar. Ici. Justo retornei lá. Voilà. Ici. Déjeuner du matin. Voilà. Quand il parle, il a mis le café. Il a mis le sucre. Il a mis le lait. Il a mis le pain. Et alors? Qu'est-ce que vous comprenez avec il a mis? Ele tem Quase. me. Ele estava fazendo o quê quando ele parla? Il a mis le café. Il a mis le sucre. Ele tava fumando, não? Mas antes, ele estava... Il a mis le café dans la tasse. Acho que ele coloca o café, não? Exatamente. É o verbo mettre no passado, tá? Só um minutinho aqui. Só um segundo. E aqui tem uma letra melhor, tá? Sei não é a letra, agora que eu percebi. Pardon. Voilà. Estão conseguindo ver a tela? Oui. Voilà, maintenant. Quand il parle, il a mis le café dans la tasse. Ele coloca o café na... Taça. Oui. Na? Xícara. Xícara. Exatamente, muito bem. Ele coloca o café na xícara. Il a mis le lait dans la tasse de café. Coloca leite na xícara de café. Parfait. Il a mis le sucre dans le café au lait. Eu coloco açúcar no café com leite. Avec la petite cuillère. Com a pequena colher. Parfait. Il a tourné. E ele tirou, d'accord? Ele mexeu. Il a tourné. Il a bu le café au lait. Depois que ele fez isso, ele... Bebeu. Exatamente. Ele bebeu o café com leite. Il a reposé la tasse. E descansou, repousou a Parfait. xícara. E ele descansou a xícara, né? Ele colocou a xícara de volta. Sans me parler. Sem me falar? Sem me falar, exatamente. Sem se dirigir a mim. Il a allumé une cigarette. Ele acendeu um cigarro. Parfait. Il a fait des ronds avec la fumée. De ron, Ele fez círculos com a... fumaça. Parfait. Il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans les cendriers. Ele colocou as cinzas no cinzeiro. Exactement. Sans me parler, sans me regarder. Sem me falar e sem me olhar. Uhum. Il s'est levé. No passado, ele levantou-se, hein? E Ele levantou-se.
Il a mis son chapeau sur sa tête. Ele colocou o quê? Colocou o chapéu na cabeça. Na cabeça. Il a mis son manteau de pluie. Ele colocou o que mais? Mantou. Eu diria que é O casaco. casaco de Exatamente. Ele Penas, colocou o seu penas. casaco de... pele, Não. penas. Pluie é chuva. Sua capa de chuva, seu casaco de chuva, ok? Parce qu'il pleuvait, porque naquele momento fazia o quê? Chovia. Sorria. Porque chovia. Et il est parti sous la pluie. E ele partiu sob A chuva. sans une parole, sans me regarder. Sem uma palavra e sem me olhar. Et moi, j'ai pris ma tête dans la main. E eu Coloquei a mão, apoiei a cabeça. apoiei a mão na cabeça, exatamente. Ou apoiei a cabeça na mão, né? E j'ai pleuré. E eu o quê? Chorei? Exactement. Vous connaissez cet poème de Jacques Prévert, Déjeuner du matin? Não. Não. Qu'est-ce que vous avez trouvé belle? Oui. Parfait. E c'est triste aussi, beaucoup C'est triste. un beau et triste poema. Oui, c'est ça. Ah, e se, agora sim, tá? Essa página que vocês tiraram print é só para vocês usarem o verbo da forma correta, tá? Il a mis le café, ele colocou o café, le sucre, le lait, le pain, le beurre, por aí vai, d'accord? E depois ele pegou o café, il a pris le café. E aí ele pegou o açúcar, ele pegou o leite, ele pegou o pão, d'accord? E depois il a tiré, ele tirou. Só para vocês verem esses verbos no passado, tá bem? O infinitivo de me, Letícia, é mettre, é o verbo colocar, mettre. O infinitivo de pris é prendre. E o de tirer é tirer, d'accord? Com R no final. Tirer. Ok? Mettre É colocar. e prendre. Il a mis, colocou. Sim. Il a pris, ele pegou. D'accord? Oui. Parfait, c'est bon. Maintenant, non, c'est ça, c'est ça. C'est justement ça. L'activité pour vous, c'est pour faire pour décrire votre routine quotidienne. D'accord? Próxima aula. Oui? Todo mundo descrevendo sua rotina. E a próxima aula eu quero ouvir a apresentação de vocês, tá bem? Agora a gente vai se colocar bem mais em prática, tá bom? Bora falar, que é A2. Daqui pra frente é só o B1 depois, viu? Vamos lá. C'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon. On se rencontre la semaine prochaine, ok? Ok. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine.